Vamos nessa, gente, porque infelizmente nesta terça-feira o Brasil registrou o triste recorde de 2.841 mortes por Covid-19 em apenas um único dia. Com a marca, o país já tem, desde o início da pandemia, mais de 282 mil óbitos. A Fundação Oswaldo Cruz afirmou que o Brasil passa pelo maior colapso sanitário e hospitalar da nossa história. O monitoramento divulgado pela instituição aponta que 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. A Fiocruz já havia anunciado na semana passada que o país vive o pior momento da pandemia. Vamos então debater esse triste momento, essa dura realidade que a gente vive aqui no Brasil, que nós não gostaríamos de estar vivenciando, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês três aqui. Nós já vimos o presidente Jair Bolsonaro mudar o seu tom e o seu discurso em relação a vacinas. O que ele fala hoje não é o que ele diz no passado. Vocês acham que existe alguma possibilidade de haver uma mudança de tom e de discurso referente ao fechamento, ao lockdown? Marcos, você começa. Olha só, Paulo, a situação é crítica, não podemos ignorar a realidade, mas é importante reforçar que se criam algumas expressões como colapso sanitário e a gente começa a usar sem nos aprofundarmos no que realmente elas significam. E aí jogam que esse colapso sanitário tem que manter as pessoas em lockdown, como se a culpa desse colapso fosse apenas das pessoas que precisam trabalhar, estudar, enfim, fazer as coisas do seu dia a dia. Esse colapso sanitário significa que os hospitais não conseguem atender a demanda. E vamos relembrar aqui que quando começaram as primeiras restrições, há um ano atrás, o discurso sempre foi em preparar o sistema de saúde para o aumento da demanda dos casos. Ficaram vários meses se preparando para o pico da curva. Vamos lembrar aqui, o ano passado, lá em abril de 2020, o pico ia ser em maio, depois ia ser em junho, depois em julho, e a gente ficou nessa, sempre esperando o pico da curva e aguardando a tal da curva se achatar, o que nunca ficou bem explicado se aconteceu de fato. A verdade é que não houve preparação alguma do sistema de saúde e é por isso que vemos esses números lamentáveis como estamos vendo. E eu vou dar um exemplo bem claro para ficar mais palpável aos nossos espectadores e ouvintes. Vários veículos nacionais estão noticiando, destacando como exemplo duas cidades aqui do interior do Paraná, Clevelândia e Palmas. O que está acontecendo nessas cidades? Elas estão com falta de cilindros de oxigênio. E tem diferença aí, eu vou explicar. Muita gente fala, está faltando oxigênio nessas duas cidades. Na verdade, o que falta é cilindro. E isso revela bem como não houve preparação, planejamento para atender ao chamado pico de casos. Esses hospitais são de cidades pequenas e não tem rede de oxigênio, ou seja, precisa de um cilindro ao lado do leito para que o paciente consiga ali ter a respiração mecânica. Agora, as cidades que estão há um ano se preparando não compraram esses cilindros, né? Funciona mais ou menos como um casco de refrigerante. Você tem o casco, enche, coloca de novo, usa, enche e assim vai indo esse ciclo. As cidades não compraram esses cilindros e agora chegou ao cúmulo de cervejarias dessas cidades terem que emprestar os seus cilindros, esses cascos de oxigênio, para que o hospital consiga funcionar. Então, em um ano, o gestor público local não conseguiu comprar o cilindro de oxigênio para tratar doentes de uma síndrome respiratória. Então, é isso que eu falo aqui, que os gestores não se prepararam. Quando eu digo que lockdown não pode ser política de governo, é nesse sentido. A política de governo tem que ser equipar hospitais, buscar soluções. Agora, é claro que está no pico dos casos, não é? E é mais difícil conseguir isso, mas tinham que ter feito isso lá atrás. Então é por isso que o lockdown não pode ser encarado como única solução. Em alguns casos extremos, talvez tenhamos que buscar soluções parecidas com essa, mas também não pode ser só para inglês ver. Então, se for para fazer lockdown, não pode ser encarado como hipocrisia. Só fecha uma parte aqui, deixa o transporte lotado e o vírus continua circulando. O que não pode mudar, Paulo, é essa lógica de tratar o problema como só o lockdown resolve. Isso não pode, isso não vai mudar o discurso do presidente Bolsonaro, tenho certeza. Ele mudou em relação à vacina, trocou o ministro, vamos falar disso daqui a pouco, mas eu acho que a questão do lockdown, o governo não vai mudar de opinião, não.
O meu ponto aqui, quando eu pergunto isso, é porque a vacinação ainda vai demorar um pouco e nós temos esse meio do caminho. A preocupação é com o meio do caminho, porque as mortes estão aumentando e essa passividade é o que eu acho que as pessoas estão indagando, né, Amanda? Eu concordo com você, Paulo. Eu acho que é inação, incompetência e uma omissão quase criminosa do governo, porque não fazer lockdown neste momento é um crime, ao contrário do que o Mark disse. Os governos se prepararam sim. O de São Paulo, por exemplo, mais que triplicou os leitos de UTI e de enfermaria também. Do Paraná, do Rio Grande do Sul, pelo menos dobraram os leitos de saúde. Mas você tem que imaginar como se fosse uma corrida de 2 cavalos no páreo. De um lado, você tem o vírus correndo e, de outro lado, a nossa capacidade de multiplicar e abrir novos leitos de UTI, lembrando que a gente também tem uma capacidade limitada de profissionais de saúde. Ora, o vírus corre muito mais rápido do que a nossa capacidade de abrir leitos. Isso não acontece só no Brasil, aconteceu em todos os países do mundo, no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todo o mundo desenvolvido. Então, é como se a gente estivesse enxugando gelo. Imagina, a gente começou aqui em São Paulo com 3.500 leitos de UTI antes da pandemia. Hoje nós temos mais de 10.500 leitos e mesmo assim a gente não dá conta de atender os novos casos diante da velocidade das internações. E outra coisa, muitas dessas pessoas que são internadas, cerca de 50%, acabam morrendo. Então, se a gente só abrir leito de UTI e não atacar a causa, que é a transmissão comunitária do vírus, a gente vai enxergar, vai ver muito mais gente morrendo, mais do que os quase 3.000 brasileiros que morrem hoje por dia. Eu queria dar ilustrar a gravidade do momento, assim, com o caso específico do estado de São Paulo, que é onde eu moro, que eu tenho mais contato, que eu conheço. 90 pessoas morreram nos últimos dias, segundo o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, à espera de um leito de UTI. A maioria dessas pessoas em Bauru, que coincidente é uma cidade que se nega a fazer lockdown, né, que não gosta, que não quer, cuja prefeita não quer cumprir as medidas restritivas, só o faz depois de obrigada pela justiça. Tem muitos gráficos do Centro de Contingência de São Paulo que mostram que nos primeiros 3 dias do que eles chamam de semana epidemiológica, né, que é essa semana na comparação com a semana passada, mesmo após todas essas medidas restritivas, a média diária de novos casos continua aumentando em quase 17%. A média diária de mortes, aumento de 37%. E de novas internações, 21%. E sabe quanto é a nossa taxa de isolamento? Apenas 44%. Então, enquanto não houver uma consciência da população, uma consciência coletiva de que é preciso parar e ficar em casa, esses números não vão cair e o lockdown não será efetivo. Constantino, e aí? O que você acha desse meio do caminho? O que a gente faz, cara? Paulo, em primeiro lugar, o meio do caminho, nós estamos falando de meses. Meses. Então, quem está defendendo essa solução do lockdown precisa dizer que as pessoas vão ter que ficar em casa meses, porque senão é conversinha para boi dormir. Falar que são 15 dias para ver o que acontece e impedir o colapso, porque o vírus não vai desaparecer em 15 dias. Então, é a mesma ladainha de sempre. Né? O crime aqui é defender o lockdown e fazer cherry picking, que é fazer uma escolha bem seletiva de quais locais você vai usar como exemplo. Eu dou um exemplo, né? A Argentina como país, como nação, desapareceu do mapa para a nossa mídia, para a nossa imprensa militante de esquerda, né? Por quê? Porque tem mais mortes, aliás, está chegando na liderança do mundo, né? O PIB teve uma queda muito maior e o governo, que é de esquerda, está usando a pandemia não só para avançar com o socialismo, agora empresas são obrigadas a dar todas as informações que o governo quer sobre seus balanços, seus detalhes internos, né? Isso é socialismo, assim como tentou o lockdown e foi um dos mais severos da região. Veja, eu acho que numa tragédia as pessoas buscam bodes expiatórios, né? O suspeito número 1 para mídia vai ser o presidente, né? A inação, não fez nada, e os governadores ficam com essa hiperatividade e muito discurso, né? Falando em nome da ciência e naquela tentativa de sinalizar que está fazendo alguma coisa, que está cuidando, protegendo o povo, né? E isso não é verdade, os resultados estão aí. São Paulo é um resultado caótico e o Supremo deu autonomia para os governadores e prefeitos, mais governadores, porque tem prefeito entrando na justiça contra o lockdown, né, porque está vendo a desgraça de perto, e os governadores tiveram toda a autonomia do mundo, tiveram recursos federais, tempo para montar hospitais de campanha, que não sei direito onde foram parar, né? Então a tragédia
tem uma busca de um bode expiatório. Não é culpa do governo federal ou do presidente. E olha, se tem algum culpado maior ou responsável, são os governadores, né, que estão mais preocupados em lacrar, em fazer campanha, em até mesmo prestar solidariedade às famílias brasileiras em inglês, né, e dar entrevista em inglês para a mídia estrangeira culpando o presidente denialist, negacionista, né, como fez o governador João Agripino Dória. Agora, eu acho que o suspeito número 1 é mesmo essa variante, que é mais agressiva, né? E aí fazer o quê? Agora, a crise precisa ser avaliada pela sua dimensão mais abrangente, né? O aspecto socioeconômico é muito grave. É muito fácil falar fique em casa quando se vai para o trabalho, né? Ou quando faz home office, ou quando tem o dinheiro pingando no final do mês, como acontece com uma jornalista que recebe dinheiro do governo de São Paulo por meio de uma fundação que paga, né, a TV onde ela trabalha. E ela hoje no jornal Carioca está pregando lockdown de 15 dias, que daqui a 15 dias vão virar mais 15, depois mais 15. A gente sabe e já viu essa história antes. Então é muito cômodo mandar todo mundo ficar em casa e tratar como assassino quase quem está na rua, né, e fechar os olhos para a realidade do Brasil. Quem está na rua, está na rua, via de regra, porque não tem alternativa e precisa trabalhar. E isso deveria ter um peso muito maior nessas equações do que só ficar olhando de forma, inclusive, muito sensacionalista, né, as filas do hospital, que, diga-se de passagem, historicamente no Brasil sempre foram enormes. Perfeito, basta fazer uma pesquisa. E que na França hoje está 100% a ocupação de UTI. Na França. Mas deve ser culpa do Bolsonaro. Perfeito. Eu vi o Mark pedindo a palavra e a Amanda. Vai lá, Mark. Não, rapidinho, a Amanda falou que, ao contrário do que eu disse aqui, os governos se prepararam. Pois bem, São Paulo fechou hospitais de campanhas. Essa foi a preparação do João Dória. O Paraná, que a Amanda também usa como exemplo, eu falei aqui, não preparou cilindros de oxigênio para hospitais do interior. Mas desmontando o argumento da Amanda, em resumo, ela diz o seguinte: a vacina vai demorar, então temos que tomar medidas restritivas agora. Eu pergunto para você, Amanda, dentro da tua argumentação, qual é a porta de saída do lockdown? É o meio do caminho. Vamos ficar fechados quanto tempo? Mark, eu acho que quem tem que responder isso são os médicos, os cientistas, os economistas. O problema é que essas pessoas não estão se falando. Quem tem que dar resposta a isso são os nossos governantes, que deveriam estar reunidos todos agora num comitê de crise, porque nós temos duas situações muito graves no país. Uma perna é a de saúde e outra econômica. Quando o Constantino fala que essa situação de saúde sempre existiu, não é verdade. O que a gente tinha eram lotações pontuais de UTI. Agora a gente tem um colapso sanitário e de saúde o maior da história do Brasil. Quem falou isso foi a Fiocruz, que é uma das instituições de ciência e saúde mais respeitadas do país. Quando vocês falam, fechou o hospital de campanha, mas você triplicou o número de leitos. O hospital de campanha, historicamente, sempre foi para um primeiro atendimento, o atendimento de enfermaria. Hoje, o que faltam são leitos de UTI para atender pacientes graves. As equipes, os profissionais de saúde têm um limite, eles estão exaustos, eles trabalham incansavelmente há mais de um ano. É preciso dar resposta para as pessoas que têm que trabalhar e têm que sair às ruas. Eu não ignoro isso, eu não sou hipócrita, eu acho que a gente tem que dar resposta e respaldo para essas pessoas. Mas cadê o governo federal? Cadê um comitê, uma coordenação multidisciplinar de crise com todos esses ministérios atuando e trabalhando juntos para oferecer respaldo e respostas e soluções para a população? É isso que a população clama. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a pesquisa da Datafolha de hoje, que bate na popularidade do presidente, porque hoje o principal tema e a principal preocupação da população é saúde. Hoje você não tem leito de UTI nem em hospital público e nem em hospital privado. Amanda, perdão, mas a população clama, na minha opinião, é por poder seguir com as suas vidas. Ela entende o problema, mas não dá para você falar para a população, vamos fechar e quando a vacina chegar, a gente reabre. Isso é inviável, não é sustentável. É irresponsabilidade defender um lockdown por 3, 4 meses. Esse é o problema. A população clama, Amanda, para ter porta de saída. Você cobrou uma solução da Amanda e a Amanda disse que alguém tem que trazer uma solução, né? As autoridades. E aí deu um jeito de culpar o governo federal de novo, que mandou dinheiro à beça, né? E tem aí a aprovação de mais emergência. Mas isso é socialismo. É insustentável ficar transferindo dinheiro que não cai do céu, precisa ser produzido, né, por meio do Estado, Amanda. Isso é insustentável. Agora, eu quero só chamar a atenção, tá? Porque a Amanda disse, eu não sou hipócrita e eu me preocupo com a situação dos outros. Mas tem muitos colegas da imprensa, Amanda, que parece que não estão ligando muito. Hoje mesmo, uma apresentadora da Rede Globo, a Maju Coutinho, né, disse que o choro é livre.
para quem está preocupado com questões socioeconômicas. Nós entrevistamos, Amanda, o prefeito de uma cidade que tem 70% de desempregados. Pessoas batendo a porta da prefeitura pedindo uma cesta básica. Tratar como assassino quem está na rua é desrespeito com essa realidade do povo. E quero também trazer aqui atenção para a politização dessa mídia podre, abutre, né? A manchete do UOL hoje era o seguinte: irmãos gêmeos morrem em dias de diferença de Covid. Eles tomaram o kit Covid. Aí quando você vai ver, eles tomaram zinco, aspirina e sei lá o quê. Não é o kit que vários médicos recomendam depois de um ano de aprendizagem, né? E que manchete é essa? Imagina uma manchete assim: fulano morre de Covid, ele era a favor do lockdown. Né? Que, aliás, vários, né, morreram. Fulano morre de Covid, tomou vacina. Também acontece, né? E vai começar a acontecer mais, porque tem mais gente tomando vacina e isso não vai ser a panaceia. Então, veja, é preciso trazer um pouco mais de seriedade para o debate. Infelizmente, quem fica querendo só demonizar o presidente e fazer discursos de que o lockdown é solução, ainda mais num país como o Brasil, me desculpa, isso é jogar para a plateia sim. Sabe só o que eu cobro, só para terminar essa discussão, é um mínimo de coordenação. Todas essas pessoas envolvidas, todos os atores, todos os personagens têm que sentar à mesa e minimamente conversar e chegar a um acordo. Não é possível que a gente vá reagir dessa forma descoordenada e errática para combater a maior pandemia em mais de um século. Contra o presidente, mas não se trata de política. Ô, Constantino, vamos tentar sair um pouco dessa discussão. Quando o sujeito começa a chamar o outro de negacionista, genocida, como é que você quer articular qualquer coisa? Existe uma tentativa de sabotagem, de jogar na responsabilidade do presidente tudo que acontece, cada uma das mortes no país. Você acha sensacionalismo, você acha que a gente tem que reduzir a nossa questão, a nossa discussão aqui simplesmente a esse aspecto, a dimensão política? Não, a nossa discussão é a Argentina, é a UTI ocupada na França. E aí, onde é que está isso no debate que eu não estou vendo? Cadê? Isso está sempre no debate, Constantino. Não é verdade, isso está sempre colocado no debate. Você fica comparando países que às vezes têm pirâmides etárias e têm realidades totalmente diferentes, é muito difícil comparar. Mais fácil é você olhar para a curva de um país e ver o que acontece depois que as medidas de restrição são implementadas. Os casos caem, as internações caem, as mortes caem. Depois de um porque tempo. É insustentável, Amanda. É lógico que é insustentável. Até que você tenha a vacina. Amanda, você está pregando lockdown por meses? Eu não estou pregando lockdown por meses, Constantino, então, mas agora tem que fazer para você aliviar minimamente o sistema hospitalar, porque senão a gente vai ter um colapso pior do que a gente está tendo. As pessoas vão morar na fila. Se amanhã for um parente seu, um parente meu... na periferia. Amanda, essa é a realidade do povo que depende do SUS há muitos anos. Não é a realidade, não é. 90% de ocupação. 90% de ocupação. Agora, olha quantos leitos a gente abriu e mesmo assim o sistema está à beira de um colapso, Constantino. Tem uma pandemia o vírus está atingindo a classe média e alta. E como é que a gente vai tratar isso? Como é que a gente vai combater a pandemia? Então me dê uma solução. Levando em consideração a complexidade e a dimensão da crise. O Brasil lá fora tem pressa para trabalhar. Dinheiro não cai do céu e as pessoas estão morrendo de fome. O ponto só dessa história, só para contribuir aqui com vocês, é que nós temos que, ao máximo, e eu acho que esse é o desejo, inclusive, da maioria das pessoas, é não assumir as mortes. O que puder ser feito para que as mortes não sejam assumidas e seja algo que, vai perder mesmo as vidas, tá aí, não, precisamos tentar fazer alguma coisa. É isso que eu acho que a gente está tentando debater aqui. Uma solução. Se é lockdown, se não é, o Constantino traz outra observação, a Amanda faz, mas eu acho que a gente não pode achar essa passividade absoluta de pessoas morrendo, Paulo, e a gente o mundo todo está correndo atrás, mas tem milhares de mortes no mundo todo. Vamos lamentar as mortes. Vamos lamentar as mortes. Sim, a gente não pode assumir isso. Nós não podemos assumir isso como algo natural. É só isso. Mas ninguém está fazendo isso, Paulo. E também não se pode fazer o seguinte: quem é contra o lockdown quer que as pessoas morram. Não se pode cair nessa dicotomia que ela não existe. As soluções são variadas, mas todos aqui lamentamos profundamente cada morte por Covid no Brasil e no mundo. Não, perfeito. E buscar a solução, que é isso que a gente tenta fazer aqui no nosso 3 em 1.